Estamos de volta com Programação Nacional. Hoje estou conversando aqui com o Padre Dário Bossi, ele que é da Rede Justiça nos Trilhos, lá no Maranhão. Nós estamos falando sobre a extração de carajás, do minério de ferro que ocorre naquela região e os impactos, né, que vem ocorrendo com as pessoas que moram naquela região. Enfim, é um bate-papo muito gostoso e a gente vai aqui aprofundando um pouco mais esse assunto. Agora, onde vocês querem chegar com todo esse projeto da Rede Justiça nos Trilhos? Realmente é uma boa pergunta. Eu dizia antes que a nossa imagem é um pouco como a caminhada do povo de Israel em fuga do Egito para uma terra prometida, né? Então, assim, tentar fugir de um modelo que, de alguma maneira, é escravizador, porque está prendendo a criatividade do povo, o seu próprio protagonismo, a possibilidade de administrar os territórios conforme suas noções, suas raízes, suas culturas ancestrais e sua criatividade atual. E poder, portanto, afirmar, né, a autodeterminação das comunidades nos territórios onde vivem. Isso é também aquilo que a própria encíclica Laudato Si diz, né? Temos que acreditar no potencial de quem está nos territórios. Os grandes projetos definidos por interesses políticos e econômicos de longe, definidos lá de cima e que caem sem nenhum tipo de consulta ou com consultas bastante maquiadas para que as pessoas e as comunidades engulam aquilo que é definido por outros, não garantem um futuro de longo prazo, e sim só poucos interesses. Ao contrário, nosso maior desejo é esse, né? Que sejam as próprias comunidades a definir com liberdade como querem administrar e viver o seu futuro, o futuro das próximas gerações. Trazer benefício para todos. Exatamente, exatamente. E fazer com que essa casa comum seja realmente comum e não seja administrada ou acaparrada por poucos. E o governo? Como é que ele tem ajudado nisso ou não tem ajudado? Como é que fica essa situação? Porque diante disso, muitas das ações aqui ocorridas, até na justiça, propriamente, passa aqui pelo governo. Né? E autorizações também de concessão de estrada de ferro, de exploração minério. Com certeza, todas as ações judiciais, boa parte, pelo menos, que a Rede de Justiça nos Trilhos realizou, elas tocam tanto a responsabilidade da empresa Vale, como as responsabilidades do governo federal ou estadual do Maranhão ou do Pará. Porque, naturalmente, há um papel inegável do governo em legitimar esse tipo de empreendimentos e, por outro lado, também em vinculá-los, né, ao respeito dos direitos humanos e responsabilizá-los quando houver violações. Infelizmente, tenho que dizer que a pauta do governo segue, ao contrário, aquele modelo de grandes projetos de exploração que nós estamos contestando. Então, nesse momento, estamos sentindo dificuldades em entrar na agenda política. Está sendo debatido por muitos, centenas de movimentos, inclusive a própria CNBB, o marco legal da mineração no Brasil, e esse debate está sendo feito exatamente porque não concordamos com esse tipo de modelo econômico que o governo está querendo impor. Sim. E o trabalho de vocês, são voluntários que trabalham nessa Rede de Justiça nos Trilhos? Como é que... Ela, exatamente por ser rede, é composta de pessoas muito diferentes. Como eu disse, tem pessoas vinculadas à Igreja Católica, portanto, tem pessoas de pastorais, dioceses que apoiam, missionários como nós, missionários combonianos. Tem também professores universitários, estudantes e pesquisadores. Tem sindicatos, principalmente sindicatos dos trabalhadores rurais, movimentos sociais ou pastorais sociais. Enfim, é uma rede plural, né, que tenta agregar todos em volta de um território. Agora, pergunto para o senhor, vou até fazer uma pergunta que muitos podem estar até questionando. O que a igreja está metida nisso? Vamos ser bem sinceros, vai. Sim, sim. O que está fazendo lá? Mas peraí, por que eles vão se meter nisso daí? Por quê? Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco. É uma boa pergunta, mas quem fizer essa pergunta está um pouco desatualizado, porque deveria primeiro ler com muita atenção essa obra de arte que é a encíclica Laudato Si de Papa Francisco. Do Papa Francisco. É uma poesia, além de ser um escrito com um valor social fortíssimo. É uma evangelicidade, né? Não acaso se inspira a figura de Francisco e as bem-aventuranças de Jesus, né? Além disso, deveria se atualizar, quem faz uma pergunta dessa, com respeito às iniciativas mais recentes da Igreja.
A Igreja da Panamazônia constituiu em 2014 a Rede Eclesial Panamazônica, quer dizer, um esforço de todas as igrejas que trabalham nos 9 países onde existe a Amazônia para cuidar desse que é o nosso patrimônio mais importante. Não só a floresta, mas a vida na floresta, as populações que a habitam. De maneira integrada, tudo que fecunda esse espaço. E também uma outra rede latino-americana chamada Iglesias e Mineria, quer dizer igrejas e mineração, é uma rede ecumênica que reúne não só católicos, mas também o Conselho Latino-Americano de Igrejas. E é uma rede que tenta defender as pequenas comunidades que são criminalizadas ou afetadas por operações de mineração. Então a igreja está muito preocupada com isso, e não só, digamos, poucos missionários assim estrangeiros, e sim institucionalmente o Conselho Latino-Americano de Igrejas, a CNBB, e portanto também as dioceses. Me parece muito importante essa nova vertente socioambiental que afinal responde ao legado do livro do Gênesis, o primeiro livro, que nos disse: cuidem desse jardim e sintam-se irmãos e irmãs com toda a criação. Quer dizer, em vez das pessoas às vezes pensarem que a Igreja Católica Apostólica Romana é só aquilo que eles veem em Roma, ela está muito bem enraizada na população, né, na ajuda ao próximo, em todos os seus problemas, né, em todas as áreas, saúde, educação. Sem dúvida. Aliás, essa da mineração eu não sabia. Também. É uma das características bonitas da igreja. Ela tem a capilaridade, está presente, né? Nós brincamos, nos bairros ou nos povoados mais distantes, só tem a sinuca e a igreja, né? Quer dizer, a igreja chega em qualquer lugar. Agora, depende de como a gente chega. Se a gente só chega para anunciar um evangelho distante, feito de regras ou de normas, né, às quais as populações devem se adequar, a gente não está evangelizando. Mas se a gente chega à escuta, como fez o próprio nosso Senhor: eu ouvi o clamor do meu povo e desci para libertá-lo. Se a igreja chega com essa característica humilde, serviçal, como o bom samaritano, né, que se abaixa em volta das feridas de seu povo, essa é a evangelização que realmente mais fecunda, transforma, e que as pessoas nos reconhecem. Porque eu vejo que as pessoas apreciam isso. As pessoas se aproximam mais da igreja quando veem uma igreja de joelho, como a imagem de Francisco lavando os pés. As pessoas necessitam disso, né, padre? Desse carinho, desse apoio, com certeza. Sim. Isso é se entregar ao próximo, né? Se doar. Né? Agora, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Diante de toda essa situação que nós estamos falando aqui na Programação Nacional, vocês sofrem ameaças? Então, boa pergunta. Digamos assim, quem é mais ameaçado são as lideranças que a gente tenta defender. São as lideranças mais isoladas, menos protegidas, porque estão lá no foco do conflito, né? Como disse um grande amigo nosso, Zé dos Santos, foi morto em outubro, outros tiveram que fugir para se defender. Quer dizer, existem posicionamentos que levam à exposição e ao risco. O próprio Jesus morreu mártir exatamente porque teve a coragem de continuar até o fim. E temos mártires da Amazônia ainda hoje. Irmã Dorothy é um Irmã Dorothy, por exemplo, é um grande exemplo. O padre Ezequiel Ramin, que é meu confrade, inclusive. Nós, religiosos, graças a Deus, temos um pouco mais de proteção. Agradecemos também à instituição da igreja, porque exatamente ela, ao garantir seu compromisso formal, também nos defende e nos permite de defender. Esse é um papel importante. A igreja como mãe, como defensora, uma igreja que se faz próxima também de quem é mais exposto para dizer: estou aqui ao teu lado. Eu não só falo em teu nome, mas deixo que você possa falar o que tu sente, né? Em nossos casos, recebemos mais calúnias, em alguns casos. Foi denunciado tempo atrás uma operação grande de espionagem e de infiltração em nossos movimentos e pastorais. Quer dizer, dá para ver que incomodamos, lamentamos muito esse tipo de práticas que ainda hoje nos deixam particularmente inseguros. Inclusive, lamentamos muito o fato que essas práticas que nós denunciamos depois desses vazamentos de informação não foram ainda hoje adequadamente investigados, né? Ainda não sabemos exatamente quem de nós estava sendo espionado, por quê, a mando de quem, né? Tudo isso nos deixa particularmente inquietos, porém não podemos comparar com certeza o nosso nível de exposição com aquele
aquele das lideranças. É muito urgente que a igreja continue e, ao contrário, ainda mais amplifique a sua presença ao lado dessas pessoas nas periferias mais ameaçadas, porque temos realmente esse potencial de proteção e de amparo em defesa das pessoas. Bom, Padre Dário, muito obrigado pela sua presença. Foi muito bom conversar com o senhor sobre essa rede de justiça nos trilhos. Aprendi muito, posso dizer, eu acho que os telespectadores também, para poder compreender um pouco dessa complexidade que é, né, desta região que o senhor está citando, Pará, Maranhão. E gostaria que o senhor deixasse os contatos para quem quiser entrar em contato com vocês, ajudar até a Rede de Justiça nos Trilhos. Sim, o mais fácil é chegar até nós através do site, que inclusive recolhe muitas informações, vídeos, áudios, tem muito material de educação popular, enfim, um mapa bem bonito das nossas comunidades. O site é www.justicanostrilhos.org. É muito fácil. Obrigado, Padre. Obrigado a você que esteve conosco. Eu convido a você a assistir o nosso documentário Trilhos da Vida aqui na Rede Século XXI. Um grande abraço a todos, obrigado pela audiência e até a próxima, se Deus quiser. Dos 10 povoados que conhecemos no interior do Maranhão, todos sofrem os reflexos negativos do programa Grande Carajás. Ela chega, implanta o projeto dela e tudo, e a economia, que ela diz que é um desenvolvimento, né, que a gente teria um desenvolvimento, que foi isso que ela chegou iludindo as comunidades, foi isso, de que viria implantar a ferrovia e que ia ter um desenvolvimento, uma economia local, e que nunca aconteceu isso, nunca teve. Que antes a gente tinha bastante peixe nos igarapés, e hoje a gente não encontra mais. Não queria chegar nessa parte. Hoje são 15 igarapés entupidos. Às vezes a gente sai para pescar e a gente já encontra bem pouco pescado. Nessa região desses 15 igarapés, a gente vê bem pouquinho peixes lutando para sobreviver. O único desejo da pescadora é garantir o sustento da família e o respeito das comunidades. Nessa luta, já sofreu ameaças e até processos por não se calar diante das violações. Mesmo assim, não desiste. O que eu quero para os meus filhos é isso que eu tenho hoje. Que eles trabalhem independentemente para eles. A segunda parada foi na comunidade quilombola Santa Rosa dos Pretos, localizada às margens da BR-135, no município de Itapecuru-Mirim, no interior do Maranhão. A comunidade também sofre violações de direitos por causa das operações da Vale. Um dos reflexos causados pela empresa também é o assoreamento dos igarapés. O igarapé dava água tipo de verão a inverno, e agora não, a gente vê que está secando o igarapé da gente, que era onde a gente tirava um dos nossos sustentos. Cada dia que passa, a gente fica mais indignado com as ações da Vale, porque eles usam muito de uma estratégia de enganar. Apesar de existirem pessoas que gritam, que se manifestam, outras nem isso podem mais. Depois que eles limparam ele, que botaram dentro do caixão. Em Miranda do Norte, quase 120 quilômetros de São Luís, a população que mora à margem da ferrovia perde familiares nos trilhos do trem. Choque muito grande que a gente sente, logo um irmão. Saber que a gente não pode nem se despedir dele é ruim demais. Dona Maria pede justiça. Segundo ela, a Vale tenta se defender colocando a responsabilidade na pessoa que trafega pela ferrovia. Assim, fica isenta dos processos de indenização. A Vale, tudo que ela faz de ruim com a gente, tudo fica impune. Além dessa situação vivida pela Dona Maria, a ferrovia que corta centenas de povoados e municípios traz também rachaduras e o ruído que constatamos durante a reportagem. Essa é a nossa realidade aqui do dia a dia. O barulho aí o dia todinho, é à noite. As rachaduras são observadas por toda parte. Teto, paredes, chão, nada está livre. Essa parte aqui todinha caiu. Até aquele negócio que segura ali, aquela peça, caiu, ele teve que botar esse pau
Essa parede aqui todinha rachou, de cima e embaixo. Quando eu vim trabalhar aqui, eu senti um impacto muito grande, principalmente sobre o perigo que as crianças correm, né, de estar aqui muito próximo à ferrovia e principalmente do barulho que a gente, né, sofre aqui dentro da nossa sala de aula. A gente sente a parede tremer, né, às vezes o fio que fica pendurado a gente sente ele sacudir, né, então eu percebo que eu pessoalmente, eu sinto que minha audição ela está sendo prejudicada gradativamente por causa desse barulho e minha garganta também. Junto com a estrada de ferro, surgem as indústrias de ferro gusa, que causam muitos outros problemas. Um local que podemos visualizar essa realidade de perto é Piquiá de Baixo, um bairro da zona rural de Açailândia. Piquiá também é conhecido como Cubatão da Amazônia, pelo alto nível de poluição. Então essa comunidade todinha aí, tudo é doente. Quando é doente do olho, é da pele, isso é tanta coisa que esses empresas trouxeram para nós aqui. Antes de chegar aqui, que é bom demais. Vou respirar, já não está aquele ar puro, não tem mais aquele gosto de respirar à vontade, de ficar à vontade. Onde está a esperança em tudo isso? Papa Francisco, na Bolívia, aos movimentos sociais, ele dizia assim: acreditem que a mudança, a única mudança possível, não vai vir de cima, não vai vir da grande política, não vai vir de quem detém o capital. Vocês, movimentos sociais, comunidades cristãs organizadas, vocês que estão nos territórios de base, vocês são a semente da mudança. Acreditem na força que vocês têm e saibam que eu também confio em vocês.